Fala galerinha, estamos aqui de volta na nossa segunda aula. Como prometido, hoje a gente vai falar sobre ramificações diversas. Para você que chegou agora, não sabe do que se trata, eu peço para que você volte na primeira aula lá que a gente falou de design. Tem bastante conteúdo bem legal e você vai pegar o fio da meada e com certeza você vai querer chegar até a nossa terceira aula com muito prazer e vigor e bastante conhecimento agregado. Lembrando também que às 8 horas de hoje também a gente vai ter a nossa live. Então vamos começar aqui. Eu falei antes sobre design, pra gente treinar a mão livre, saber desenhar design mais arqueado, sobrancelhas mais retas, um métodozinho bem prático que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Seja na medição do paquímetro, né? Quanto na nossa folha de caderno tradicional, fazendo aquela questão de pontuação e ligando e formando. Lembrando sempre que quando mais alto a gente fazer o nosso ponto inicial da parte inferior, mais arqueamento a gente dá ao nosso design e aí a gente mantém a mão livre. Isso é questão de treino e desenvoltura para poder estar pronto para cada sobrancelha que a gente pegar, porque eu não quero que vocês carimbem sobrancelha na cliente de vocês. Hoje a gente vai falar de ramificação. Eu vou desenhar as minhas bases, tá? Desenhei 3 basezinhas, vou falar inicialmente sobre 3 tipos de ramificações e sobre situações que vocês vão lidar no dia a dia, muito possivelmente. Sobrancelhas, ramificação inicial, coisas que, vou até traçar aqui com laranja, que jamais a gente vai poder fazer. Jamais, tá? Início, código de barra, tá bom? Vocês vão estar sempre preocupados em manter fios com caimento. Por mais que o início do seu cliente, da sua cliente, seja mais em pezinho, no final sempre acontece isso. E aí é um joguinho de fio pra lá, fio pra cá, fio mais ratinho, fio mais inclinado, que a gente vai falar sobre isso agora. Então vamos lá, vou falar um pouquinho desses fios mais em pés no início e como a gente trabalha com eles. Geralmente, a gente começa com os fios mais em pés, nunca com o primeiro fio super reto. A gente faz um fio inicial um pouquinho mais curto, tá? Leve, tá muito levemente inclinado aqui, de tanto que você nem percebe muito. E aí a gente já dá início com o segundo fio um pouquinho mais inclinado. Vocês notem que eu inclinei ele um pouquinho de nada, mas ele é um fio mais reto. Então, essa é a nossa intenção. E aí eu não vou seguir com um monte de fio reto. Eu vou fazer um fio agora aqui, ó, que começa do meio. Só que eu preciso manter a minha base sempre muito definida. E o outro aqui, ó, eu vou inclinar um pouquinho, mas ele também vai seguir uma linha reta. E aqui eu vou seguir do meio. E aqui eu vou seguir uma linha reta. E aqui, ó, eu vou traçar. E eu já fiz a curvatura da minha sobrancelha, mantendo fios em pés, só que com caimento natural, tá? No nosso curso eu explico como faz esse caimento natural, a nossa técnica de caimento natural, tá? E aí a gente começa a dar ligações à nossa sobrancelha. Geralmente, toda a parte inferior, ela é mais deitadinha. E eu aconselho a quem está iniciando a sempre fazer ela mais deitadinha mesmo, tá? Porque ela mais em pé fica mais complexa. Não é que vocês não possam treinar a ramificação em pé, de levar a sobrancelha até aqui. Só que eu vou falar na próxima. Porque ela pede um caimento mais alinhado. Sabe aquele caimento que você precisa casar com ele no final para fazer a sua linha inferior? E aí exige um pouquinho mais de técnica. Nada que vocês possam desenvolver também em pele sintética e já aplicar na pele da sua cliente. É um procedimento correto, mas tudo é questão também de treino, né? E aí eu fiz a minha parte toda inferior, tracei uma linha no meio da minha sobrancelha, né? E já casei o meu final. E eu venho toda a minha parte superior alinhando e jogando pro meio. Alinhando, jogando pro meio. Alinhando e jogando pro meio. Até eu chegar na minha cauda, no meu ponto final PF da sobrancelha, tá? E aí a gente começa o nosso trabalho de ramificação, que a gente vai treinar também em pele sintética. E não é porque a gente treina em pele sintética que a gente vai deixar de fazer o nosso desenho à mão livre. Beleza? Todo desenho em pele sintética, ele vai ser melhor trabalhado
quando a gente desenha à mão livre. Porque toda a intenção que a gente tem mental, ela primeiro precisa ser estabilizada de uma forma. Se para você escrever é normal, é legal que você comece a fazer o desenho dos fios como você sempre está habituado, papel e caneta. Depois você começa a desenhar com uma lâmina, tá? Primeiro você cria uma performance no seu natural, no seu habitual, no que você já está acostumado. Depois você vai para o que não está no seu conforto. E aí a parte terceira, que é pele de cliente, procedimento em prática. Se você quiser pular diretamente pele sintética para pele cliente, dá. Mas vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Vocês vão demorar um pouquinho mais a desenvolver. Então, primeiro papel, depois pele sintética e depois você vai diretamente pro seu cliente. Eu fiz essas etapas e para mim funcionou perfeitamente. Tudo que eu consigo desenvolver no papel, a minha mente já captou e ela intencionalmente já vai na pele sintética fazendo de uma maneira mais fácil. Se eu quiser desenvolver minha pele sintética de primeira, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Isso também foi na Shadow Pontilhismo e isso muito mais na fio a fio. Quando eu desenhei fio a fio com a minha caneta, eu aprendi a escrever meu nome com caneta, eu não aprendi com tebori, lâmina de tebori, muito menos com dermógrafo. Quando eu aprendi a desenhar, fazer fios em caneta, em papel, e eu falei assim, cara, eu só tenho que reproduzir isso numa ponta de lâmina. Eu entendi aquilo ali, entendi como é que funciona, né? Olhei a pontinha da lâmina e falei, são tudo casadinha, pontilismo, né? Então eu preciso traçar de uma maneira correta. Eu joguei em pele sintética e deu certo. Esse daqui foi um tipo de ramificação, que é o que eu falo que é o mais simples, e a nossa base dessa ramificação funciona da seguinte maneira. Alinhei, marquei a minha base inferior até o final. Vou desenhar aqui ela toda, tá? A sobrancelha. E aqui, obviamente, eu já tracei a minha linha superior da sobrancelha. Aqui eu traço o meu ponto que eu já começo a virar, né? A partir daqui, a minha sobrancelha já começa a quebrar. E aí eu começo a minha ligação de ramificação inferior. Vocês podem até treinar com essa divisória se tiver uma dificuldade. Ajuda muito. Aqui eu tô fazendo rápido, que é pra gente partir logo pra... E aqui, ó, já ando na linha desço, ando na linha desço. Só que treinem de cores diferentes para vocês conseguirem visualizar melhor o trabalho e o traço de vocês, tá bom? Vamos para a segunda parte. Aqui a gente vai treinar com fios mais em pés, tá? Sem essa questão de alinhamento aqui, ó. Por quê? Porque nem toda sobrancelha é assim. Tudo bem que isso daqui é muito universal. Ela casa em qualquer tipo de sobrancelha. Mas é legal a gente ter o domínio de vários tipos de ramificação. A gente vai treinar aqui com fios mais em pés. Vou então fazer a base superior da minha sobrancelha. E aí a gente vai começar aqui, eu vou fazer com outra cor, já que eu fechei, para ficar melhor a visualização. Vou começar com fio em pé. E vou manter todo o fio em pé. Mas aquele sisteminha, ó, fio curto, fio longo. Meu esqueleto, que a gente chama na micropigmentação, né? E aqui, ó, eu faço as minhas ligações para que não fique fios soltos. O nome disso, na verdade, é ramificação. Na pele sintética, o que acontece? A gente vai sempre focar em manter primeiro o nosso esqueleto, porque o nosso esqueleto é o que nos vai dar garantia de que a gente não vai perder o nosso design na hora que a gente limpar. E aí a gente fazendo o posicionamento correto, a aplicação de pigmento correto, que a gente fala na aula. Quando a gente limpar a nossa sobrancelha, a gente não perde a nossa marcação, porque o nosso esqueleto já está ali, definindo onde a gente pode trabalhar com segurança, onde a gente pode desenhar ou não, tá? Então, chance de erro, gente, é praticamente zero, tá? Então, aqui, ó, a gente vem ramificando por dentro, onde ficou as nossas falhinhas, e a sobrancelha, ela sempre vai se manter nesse padrão, depois de um certo andamento, né? Até chegar ao nosso ponto alto. A partir daqui, os nossos fios começam a crescer para baixo. E aí, Keila, como é que eu cresço meu fio para baixo? Essa aqui é a parte mais complexa. Por quê? Os fios precisam casar aqui no final.
E isso, ó, a gente adquire no treino também. Parece difícil, mas não é. Mas essa aqui é o nosso treino mais fácil. Só que não se prendam a isso, eu quero que vocês desenvolvam. Então, toda a parte com movimento para cima, chegou no nosso ponto alto, o movimento dos fios tornam-se para baixo. Vamos ao nosso terceiro ponto. São umas questões meio extraordinárias, bizarras, mas que tem. Vocês já viram aquela pessoa que tem um crescimento da parte final da sobrancelha todo assim? E aí, como é que a gente trabalha nessa questão? A gente valoriza a naturalidade e preserva aquele crescimento assim? Ou a gente faz o nosso crescimento como a gente acha que a gente tem que fazer, a nossa ramificação como a gente acha que tem que fazer, né? E ignora aquele crescimento de fios. Eu vou definir aqui a parte inferior, ponto final, na verdade, da sobrancelha, né? Para poder falar melhor sobre isso. A gente tem o nosso quadro já desenhado, já marcado, fez toda a marcação, tá ali a nossa marcação na pele da cliente, né? E aí a gente se depara com a sobrancelha que o ponto, a cauda dela, a parte final, o ponto final da sobrancelha, ele tem esse crescimento de pelo assim. Todo assim, ó. E você fala, caramba, Keila, como é que eu faço isso? Simples. A gente tem a marcação, se você quiser respeitar, você vai sempre ramificar fazendo esse movimento, que é o crescimento da sua cliente. E o engraçado é que por mais que você pense que é anti-estético, vocês vão se deparar com esse tipo de pedido. Eu gosto da sobrancelha mais despojada, uns fios mais desorganizados. Então, o porquê que eu não quero que vocês se prendam a um só tipo? Porque tem vários tipos de ramificações. E é interessante a gente dominar. Fazer aqui na parte superior. Então, a gente vai fazer esse crescimentozinho na parte final da nossa sobrancelha, como, de fato, o pelo da cliente me pede. Mesmo que toda a parte superior dela seja assim, ó. Com crescimento para baixo. E aqui haja esse desencontro. Quanto mais natural vocês conseguirem chegar na ramificação da cliente de vocês, melhor sucesso vocês vão obter na questão naturalidade, que é a nossa falta, é a nossa carência, a nossa raridade hoje em dia na questão fio a fio. A gente está acostumado a ver muito carimbo, muito código de barra. Isso irrita, gente. Isso não é legal, não é bacana. Então se desprendam disso. Na nossa aula a gente vai aprender a ter leveza na mão, a desenvolver fios com caimentos. Óbvio, eu vou focar aqui, ó, porque é um padrão, olha só que lindo, é um padrão lindo e é um padrão fácil. Mas eu vou ensinar como a gente fazer a questão do caimento perfeito, tá? A desenvolver essa leveza. E ramificação nada mais é do que encaixar fios entre sobras, tá? Ah, mas a ramificação precisa ser perfeita? O meu fio, Keila, ele pode fazer isso? Essa questão aqui, ó. Por que não pode? Se o fio da sobrancelha, eles se cruzam. É fazer consenso. É treinar antes de aplicar. Eu acho lindo. As minhas sobrancelhas mais comentadas, mais requisitadas, são as que eu costumo fazer isso no início. E trabalhar de forma, assim, natural. Porque nenhum fio se encaixa perfeitamente, nenhum fio termina o crescimento à medida que o outro cruzou. Eles se cruzam. E o fato de você cruzar um fiozinho não significa que onde você cruzou vai saturar o pigmento porque você passou 2 vezes. Isso é mito. Não existe isso. A gente tem um longo caminho a percorrer pela frente, vários conhecimentos, várias coisas a apresentar a vocês, coisas que parecem sinistro. A minha intenção é fazer com que se torne detalhe, tá? E vai se tornar, porque da maneira mais clara que eu puder falar e externar pra vocês, eu vou externar, tá? A minha linguagem, eu quero que seja a linguagem de vocês. Nada muito mirabolante, nada muito... Porque a micropigmentação não é isso. A maneira que vocês vão explicar pra cliente de vocês como é que funciona o processo de cicatrização, como é que funciona o processo de micropigmentação, como é que você desenha o fio, como é que você faz a shadow, vai ser a maneira que
que elas vão entender é a mais simples. Você não vai falar, é porque eu faço pixels, é porque vocês falam, a micropigmentação do Shadow funciona como micropontinhos juntados, formam um sombreado. E é assim que a sua cliente vai entender, é assim que eu quero passar para vocês, mas óbvio, eu também vou falar sobre como funciona o processo de pigmentação da Shadow de uma maneira mais detalhada, mas eu quero que vocês entendam simples, que entre na mente de vocês, a intenção aqui vai ser sempre facilitar. A gente vai falar um pouquinho sobre ramificação em pele sintética na prática. Eu resolvi desenvolver essa questão para vocês antes. Por quê? Porque é muito mais gostoso a gente ver a trama dos fios nascendo e mostrar para vocês na prática como é que funciona em questão de pele sintética, que é o nosso pré, antes de partir para cliente, é muito importante. Então vamos lá. Eu tô aqui com a minha pele sintética, eu já deixei pré-pronta aqui uma sobrancelha desenhada. Desenhei a mão livre, que eu acredito que todas vocês já estão desenvolvendo legal, para quem já tinha aquele feeling. Para quem não tinha, eu acredito que vocês já estão desenvolvendo também de uma maneira bem legal, porque não tem mistério, como sempre falei, vou ser chata, é treino, né? E aquele sistema de pontilismo, né, de pontinho para ligação, cara, é muito rápido, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui a marcação que eu fiz daquela divisão. Que vai nos dar uma base de onde a gente inclina, onde a gente vai com fio e onde a gente deita para fazer a nossa ligação para que tudo case certinho, tá? Meu tebori já tá aqui posicionado com a minha lâmina de posição correta, de forma correta. Eu gosto de trabalhar com a minha pele sintética sempre da forma que eu puxo os fios, que é voltando pra mim. Então vamos lá. Eu vou depositar o meu pigmentinho aqui no meu batoque. Inclusive, treino em pele sintética é sempre legal vocês terem uma vaselina do lado, tá? Facilita na hora de limpar pra vocês visualizarem a questão do fio. Vou iniciar a minha sobrancelha com o meu primeiro fio e eu vou girar a minha lâmina. Por que eu giro a lâmina, né? O meu tebori completo. Eu não faço assim com a mão, porque eu preciso ter esse caimento natural do fio, ó. E se eu fizer isso aqui, eu dificilmente consigo. Hoje eu consigo até fazendo isso por conta da prática. Mas o ideal é, ó, o manuseio da mão e eu mantenho a firmeza. E eu sei que quando chegar naquele Vzinho ali, ó, eu já tenho que estar com o meu fio todo inclinado. Porque a partir dali, eu corro de forma lateral, né? Virei o fio. Vocês repararam que eu tô com a minha sobrancelha de cabeça para baixo, porque a visualização minha da minha cliente, né, ela vai estar deitada na maca, eu puxo sempre os fios em minha direção. Isso facilita muito pelo fato de eu conseguir definir onde eu estou começando com o fio e onde eu estou parando com o fio. Se eu fizer assim, eu não consigo às vezes visualizar a parte superior. Vou fazer aqui para vocês verem, tá? E aí é onde acontece às vezes de você passar da linha um pouquinho. O fio que passou da linha dificilmente vocês vão apagar, né? Então o que eu faço? Eu vou virar a minha pele sintética, minha cliente, pra mim. Por quê? Eu vou treinar sempre na pele sintética da forma que eu desenvolvo na minha cliente. Então puxando os fios sempre pra mim. Ó. Eu corro na linha e eu dou uma descida, né? Ramificação da parte inferior. Parece muito fácil, da forma que eu tô fazendo aqui. Só que um dos comuns erros é puxar o fio muito reto, tá? E não haver essa inclinação de acompanhamento do fio de nascimento lateral, como geralmente é o que a sobrancelha pede. Então aí você acaba se perdendo e também fazendo o efeito código de barras, tá?
O último fio, tanto na parte superior quanto na inferior, ele vai correr na linha e vai ligar o meu fio final. Na sobrancelha, o que acontece? Eu limpo agora, porque aqui eu já tenho todo o meu esqueleto. Então, aqui eu não vou limpar porque é uma forma mais prática de mostrar para vocês terem uma ideia ideal. Aqui eu fiz todo o meu esqueleto, então eu não perderia na minha sobrancelha a minha marcação. O que eu faria? Eu faria o meu sistema de esfregaço, né, que eu explico melhor também, e não perderia o meu esqueleto, garantiria meu esqueleto nítido, claro, e aí começaria a minha ramificação. O que é a ramificação? É o encaixe dos fios que faltam acompanhando aqueles que a gente desenhou, tá? Sempre acompanhando. E o que é uma ramificação ok? É uma ramificação que fecha as brechas, ó. Onde tem pontinho faltando é onde a gente vai desenhar. E essa prática em pele sintética gera em nós uma percepção de encaixar os fios, mesmo que a gente ache que o espaço é pouco, ou que não dá para se trabalhar daquela maneira, né? Tipo, nossa, o espacinho que eu tenho é muito pequeno, eu não consigo encaixar um fio ali. Outra coisa, o fio ele também não deve ser encaixado onde ele tem um espaço muito pequeno, porque se ele expandir um pouquinho, ele esfuma, e aí já não dá um efeito legal na sobrancelha, né? Todos os fios podem ter ficado mega perfeito, mas aí um fiozinho juntou, já não é muito o suficiente para você, realmente é um pouco desagradável pra gente que tá na meta de atingir o objetivo do perfeito, né? Eu vou agora dar uma limpada em toda a ramificação que eu fiz, eu já fiz o esqueleto direto, tá? A vaselina é muito importante porque ajuda mesmo a limpar. Vocês conseguem visualizar? Eu não tô nem falando de pigmento, mas vocês conseguiram visualizar um pigmento laranja no meu pigmento universal? A partir daí a gente já consegue observar qual é a base do pigmento, né? Mas isso é assunto para outra aula. Isso é uma cor que puxa um pouquinho pro escuro, tá? Uma cor que a gente usa muito na micropigmentação. E também vou explicar por que isso aconteceu. Porque eu não sacudi tanto o meu pigmento quando eu fui fazer agora a pele sintética. Sobre a questão de mistura do pigmento. Vocês conseguem observar que eu já criei uma sobrancelha naquela ramificação que eu falei pra vocês que é simples de fazer e desenvolver? E aí a gente criou o nosso esqueleto, ramificou a nossa sobrancelha e fizemos um designzinho lindo e arqueado. Esse foi o caso de fazer uma arqueada, né? E se eu quisesse fazer uma sobrancelha mais retinha, eu também teria, dentro dessa ramificação, dentro do padrão que a gente falou aqui, a minha liberdade de fazer um design mais reto e lindo, né? Dentro desse mesmo padrão. Por isso é importante a gente treinar, desenvolver, e aí a gente começa, através da pele sintética, a camada correta, a profundidade correta que a gente deve trabalhar na pele, desenvolvendo através dessa observação que fica na pele sintética, né, quando a gente faz o nosso treino. Sua parte posterior da pele sintética, ela tem que estar sempre intacta. Você tem que utilizar a parte da frente e a sua parte de trás sempre. Passou para trás ou refletiu muito na sua parte traseira, né? O seu fio, ele está muito profundo e muito possivelmente quando você for trabalhar na pele da sua cliente, você vai saturar o seu pigmento, né? Inclusive, uma das coisas que aconteceu aqui é muito interessante. Eu falei antes, mas vou dar mais uma ressalva. O porquê de uma parte ter fixado tão bem e outra parte ter saído alaranjada.
A micropigmentação ela é somada de vários detalhes que são muito importantes, influenciam tanto na cor do pigmento, quanto na fixação e na garantia de que o seu serviço ele foi top pós-procedimento e pós-período de cicatrização. Até a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido perfeitamente. Às 8 horas tem a nossa live. Marquem lá o Instagram, Sobrancelhas Keila Garra, tá bom? Vai ficar aqui sinalizado para vocês em alguma parte. E é isso, porque é muito importante para mim. E tirem as dúvidas de vocês lá no direct, através das marcações. Eu vou responder e vou repostar. É isso.